Jonas 1, vamos ler o início de Jonas 1, 2 e 3. Os 3 capítulos nós vamos ler só alguns poucos versículos e acompanhem comigo essa linda leitura. Jonas 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Verso 4, vamos ler juntos, mesmo que as versões sejam diferentes. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Agora o capítulo 2, os 2 primeiros versos, depois que Jonas é lançado ao mar, acredito que todos aí conhecem a história, o grande peixe engole Jonas. Capítulo 2 diz assim: então, verso 1, Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Diga comigo assim, ó: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. E aí o texto segue dizendo: do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Verso 10 diz assim, ó, do mesmo capítulo 2: falou, pois, o Senhor ao peixe, depois da oração de Jonas, e este vomitou a Jonas na terra. Para finalizar, capítulo 3, os 5 primeiros versos: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Para finalizar, verso 5. Os ninivitas, vamos ler essa frase juntos? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, investindo-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse presente que nós temos de ter acesso à Tua palavra e de podermos compartilhá-la, ó Deus, aqui nos cultos, essa palavra que nos ensina, ó Deus, como ter uma vida abundante nessa terra, uma vida com propósito, e nos coloca no trilho da vida eterna. Ó Deus, nós queremos Te louvar, Te agradecer, ó Deus, por isso, e pedimos que o Senhor nessa noite nos torne sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, porque o Senhor é quem conhece cada coração. O Senhor, ó Deus, conhece, ó Deus, os desafios, as intempéries, as vicissitudes, ó Deus, aquilo que os Teus filhos estão esperando em Deus. Então, que o Senhor, ó Deus, fale tudo aquilo que o Senhor tem reservado aos céus, ao coração de cada um dos Teus filhos, de cada um de nós nessa noite. Nós carecemos e amamos ouvir a Tua voz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente sabe que o início de cada ano é muito, mas muito propício mesmo para a gente fazer mudanças na nossa vida. Mudanças da rotina, iniciar um novo projeto, mudanças de hábito. Alguém aqui já no primeiro dia do ano fez uma caminhada que não estava fazendo? Fez uma atividade física? Começou a ler a Bíblia que você não estava lendo até o dia 31, dia 1º, você falou: agora eu vou começar de Gênesis. Então veio ali o pastor Stephanie, que honra, Júlia, casal maravilhoso, amado por nós, que honra tê-los aqui na igreja. Sejam muito bem-vindos, está aí visitando Valadares. São de Valadares, estão em Maringá, estão visitando a família aqui em Valadares. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Então, o início de cada ano é muito propício para a gente poder fazer mudanças na nossa vida. E existem pelo menos 3 mobilizadores, eu posso dizer, ou motivadores, ou impulsionadores, ou, sei lá, ativadores. Vou colocar aqui mobilizadores, 3 mobilizadores. Ajuda aqui o pastor, gente. Mobilizador. Acho que eu vou adotar a Thay aqui para poder escrever aqui para a gente. 3 mobilizadores ou ativadores que geram mudanças na nossa vida. Está certo ali? Mobilizador aqui.
3 mobilizadores que geram mudanças. Primeira coisa que gera mudança, não por ordem, estou colocando aqui, não é porque segue essa ordem, mas esse é um dos fatores. Um deles é a dor. Deixa eu colocar aqui grande. Está dando para ler? Qual que é o primeiro mobilizador, gerador de mudança? Dor. Então, quando a gente passa por determinadas dores na nossa vida, em alguma área das nossas vidas, a gente é impulsionado a mudar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém aqui, por acaso, já sentiu pedra nos rins, dor nos rins, por causa de pedra nos rins? Alguém? Está lá, algumas pessoas, né? Infecção urinária. Qual é o primeiro hábito que você adota natural a partir do momento que você vive essa dor? Ingestão de mais água. Na hora, você, oh, meu Deus, eu preciso tomar. Pega a garrafinha, começa a marcar quantos copos de água, quantos litros de água está tomando por dia. Por quê? Depois dessa dor, ele adota uma certa mudança. Então, o fator da dor, ele mobiliza a gente a agir, a mudar certo aspecto. Isso em qualquer área. Você pode colocar emocional, profissional, por exemplo, financeiro. Se você vê que a empresa está chegando boleto, mas não está chegando dinheiro. Eu sei que aqui não acontece com ninguém, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Mas pessoas que às vezes os boletos não param de chegar. E às vezes os recursos não estão entrando. Então, quando a pessoa está passando por essa crise, essa dor, né, nas finanças, na vida profissional, ela fica acomodada? Não, normalmente ela vai mudar, sim ou não? Vai pensar numa nova estratégia, ou ela vai fazer uma transição de carreira, ou ela vai estudar, ela vai procurar estudar alguma coisa para poder mudar. Então, mudanças, ou a esposa começa a ajudar em uma outra área para poder ajudar na vida, nas despesas financeiras. Então, as dores são ativadores de mudanças na nossa vida. Igual a pandemia mesmo, muitas empresas passaram por isso. Né? Não podia abrir, não estava entrando dinheiro, os boletos não param, né, gente? Não parava de chegar e aí as empresas passando. Então, eles tiveram que repensar, pensar a forma, ou transicionar de profissão e etc. Então, as dores é um dos fatores. Agora, a gente precisa entender que a dor, como esse impulsionador de mudança, por mais que a dor doa, ela não é uma inimiga. Diga comigo assim, por mais que a dor doa, ela não é um inimigo. Ela é um alerta para nós. É um alerta. Então, a dor, quando vem, por exemplo, igual veio a dor lá por causa da pedra nos rins, a dor por uma questão financeira, é um alerta que a gente precisa mudar, que a gente precisa reposicionar. Então, ela ajuda a gente a perceber que algo precisa ser melhorado. Agora, isso não significa que a gente precisa esperar as dores para fazer mudanças na nossa vida. Não é porque a dor, ela não é uma inimiga, ela é um alerta, eu não preciso esperar a dor para poder mudar. Sim ou não? Eu preciso esperar a dor para mudar? Sim ou não, gente? Não preciso. Eu posso beber água antes? Pode. Eu posso pensar já numa forma de melhorar a empresa antes de chegar à crise, economizar mais, levantar, sim ou não? Eu não preciso esperar a dor. Mas se ela chegar, eu devo olhar para ela como uma oportunidade também de mudança. Um segundo mobilizador, é o medo. O medo. Então, quais são os 2 mobilizadores? Primeiro, dor. Segundo, o medo. O medo. O medo de perder o casamento. O medo de você perder um emprego. Por exemplo, o patrão te chama e fala assim, você está chegando atrasado, você não está batendo meta. Você precisa mudar a sua postura. Então, um cara com medo de ser demitido, ele dá um gás maior no trabalho dele, sim ou não? Sim. Ele vai chegar mais cedo, né? Um cara consciente, né? Vai chegar mais cedo, ele vai procurar novos meios ali de poder vender mais, bater a meta e etc. Então, o medo de ser demitido gera mudança. Eu lembro, quando eu tinha 4 meses, eu lembro não, né? Me contaram. 4 meses, minha mãe me contou. 4 meses de vida, eu tive bronquite, e a minha bronquite foi muito severa. Minha mãe estava ficando preocupada, os médicos não estavam trazendo um diagnóstico muito positivo da minha recuperação com 4 mesinhos de vida. E minha mãe fumava naquela época. Minha mãe e meu pai. Minha mãe, diante dessa situação, com medo de perder o filho, né, de eu ser ceifado a vida, minha mãe fala assim, olha, se ele viver, eu vou parar de fumar.
Então, o medo de perder o filho, né, fez com que a minha mãe tivesse uma mudança na sua vida. Então, o medo é um segundo ativador, mobilizador de mudanças. E existe um terceiro e último mobilizador, que é a consciência. Consciência. Que é a consciência, exato. Então vamos ler aí quais são os 3 mobilizadores, ativadores de mudança. 1, 2, 3 e... A dor, o medo e a consciência. Então a consciência é qual? É quando eu não espero a dor chegar na minha vida, na minha casa, na minha saúde. Não espero o medo diante de uma situação de crise acontecer na minha vida para mudar. Eu identifico, eu faço reflexão, eu ouço uma palavra, eu reflito e falo, eu vou mudar. Eu posso melhorar isso. Está dando para entender, gente? Amém ou não amém? Eu acredito que tem pelo menos 2 tipos de consciência. Eu que estou dando nome, tá, gente? Isso aqui não é científico, não. Assim, né? Eu que estou criando aqui. Eu creio que tem a consciência que a gente pode chamar, que eu vou chamar aqui de plena ou sábia. Mais uma linguagem mais apropriada para nós. Qual que é essa consciência plena ou sábia? Que é a consciência que você tem, justamente o que eu falei. Antes de chegar à dor, você já faz as mudanças necessárias na sua vida, na sua caminhada. Assim, a minha vida de oração, eu não vou esperar passar por um problema para eu começar a jejuar, para eu começar a orar todos os dias, para eu poder começar a ler a Bíblia. Eu não vou esperar passar um problema na minha família para eu começar. Eu já vou começar a buscar mais Deus agora. Então essa é a consciência que eu estou dando o nome aqui de plena. E a outra consciência é relativa, porque a relativa, que eu vou dar o nome de relativa, é porque depende de um outro fator. Relativa. Você sabe que o homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Ou você escreve ou você fala, né? A gente não consegue fazer muita coisa, não. Mas a relativa é essa que a pessoa aprende com a dor. Quantas pessoas, como eu disse aqui, né, com minha mãe e etc., a pessoa passa por um problema e ela aprende com aquilo e muda. Porque existem pessoas que passam pelo problema e não aprendem com o problema? Sim ou não, gente? Existe. Então são pessoas que não estão no nível de mudança por consciência relativa. Então pessoas que esperam o problema chegar para poder depois, ou melhor dizendo, pessoas que passam por um problema, mas não aprendem. Ela passa por um trauma e ela fica amargurada, em vez dela aprender sobre perdão, sobre valorizar pessoas. Ela passa por um luto, e ao invés de ela aprender a um luto na família, valorizar mais a família, ela continua do mesmo jeito. Então a gente precisa aprender. Me ajuda aqui a identificar, eu vou falar alguns personagens bíblicos que eu gostaria que você me ajudasse a identificar qual desses 3 mobilizadores seriam deles, para a gente aplicar aqui o texto. Por exemplo, o filho pródigo. Vocês acham que qual desses 3 fatores aqui moveram ele para a mudança? A dor. Quem acha que é a dor? Quem acha que é o medo? Quem não acha nada? A consciência relativa por causa de quê? Então, se a consciência é relativa é por causa de algum outro fator, né? Não foi pela só análise. Então, provavelmente acredito seja a dor, quem sabe, né? De estar ali no momento em que está comendo lá com os porcos, ou seja, uma dor financeira, que ele poderia estar comendo com o pai, né? De não estar trabalhando com o pai, estar trabalhando num emprego talvez muito desafiador, humilhante, segundo a linguagem da época, e por essa dor ali, talvez financeira, e dentre outros aspectos, ele tem a consciência plena, que a Bíblia diz que ele cai em si e muda. Agora o rei Ezequias, em que Isaías fala com ele assim, põe em ordem a sua casa, porque você não vai viver, você vai morrer. Você acha que é qual deles? O medo. O medo da morte, ele vira, já ora e pede, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Muda aí tudo. Agora, tem, por exemplo, os discípulos de Jesus, que Jesus chama eles para seguir e eles vão e seguem. O que você acha que seriam os discípulos de Jesus? A consciência, essa consciência sábia, plena. Eles não estão passando, Pedro não está passando uma crise profissional. O negócio da pesca não está dando certo, eu vou seguir Jesus aqui. Né? Não é isso. O Mateus está trabalhando de boa, coletor de impostos, Jesus chama e ele vai. Então isso é o quê? Uma consciência plena, uma consciência sábia. Zaqueu também eu acredito que possa ser essa consciência, porque Jesus vai lá para a casa dele e ele mesmo decide, ele não espera, por exemplo, ser ameaçado de algo, perder o emprego para poder restituir as coisas. Ele tem uma consciência
E o Senhor falou, hoje mesmo está tendo salvação na sua casa. Agora me responda aqui para a gente poder entender isso para a nossa vida. Todos os três são mobilizadores de mudança. Qual deles você acredita que seja o mais ideal para que uma pessoa possa mudar? Ajuda aí, gente. Tem alguém aqui? Todo mundo fica com medo, né? Eu também fico. Eu também, quando o pastor pergunta, eu não respondo. Eu fico morrendo de medo. O pastor fala, isso não é isso, né? E o pastor gosta de fazer às vezes isso, né? O cara fala e vai lá e fala o contrário. Mas, qual deles? Você acha que é melhor mudar pela dor, pelo medo, pela consciência relativa ou pela consciência plena? Consciência plena. Não precisa de enfrentar a dor. A grande chave de sabedoria é você entender que você não precisa passar pela dor para mudar. A grande chave de sabedoria é você entender que você não precisa passar pelo medo, um momento de terror na sua vida para você mudar. Você pode hoje ativar a sua consciência, dar essa sensibilidade, ou trazer essa sensibilidade do Espírito Santo para fazer mudanças para esse ano de 2022, mudanças positivas, significativas, mesmo antes de situações avassaladoras chegar na sua história. E hoje eu quero trazer a aplicação dessa palavra justamente para a nossa vida com Deus. A gente poder avaliar como está a nossa vida com Deus. Porque se a gente faz mudanças na nossa vida com Deus, automaticamente todas as outras áreas da nossa vida são positivamente impactadas. Sim ou não, gente? Sim, como diz Charles Spurgeon, se nós formos fracos na nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Então, se a gente é forte na comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Deus, o meu casamento vai responder positivamente a isso, sim ou não? Sim, porque eu vou começar a dar o fruto do Espírito ali no meu relacionamento conjugal, para ensinar os filhos, para ter sabedoria para administrar os recursos, para ser fiel com as minhas finanças, para ter uma vida de oração, de bom testemunho. Então, o relacionamento com Deus é o primeiro. Não só o primeiro grande mandamento, buscar, e também Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça. É o pilar para que todas as demais áreas da nossa vida sejam positivamente influenciadas. E a gente precisa fazer essa avaliação consciente da nossa vida com Deus. Não esperar problemas chegarem na nossa vida, no nosso casamento, na vida dos filhos, enfim, para a gente poder cultivar uma vida de oração. O Jonas é uma escola, esse personagem bíblico que nós adotamos aqui, que Deus inspirou o nosso coração para trazer como reflexão. O Jonas, ele é uma escola para nós, porque ele passa por fases, ele tem mudanças na sua caminhada que nos ensinam nobres lições. Você acredita que Jonas mudou por quais circunstâncias daquela ali? Você acha que por causa de dor? Sim ou não? Eu acredito, você poder ficar já livre e responder. Eu acredito que o Jonas trafegou nesses 3 níveis aqui. Por quê? Primeiro pela dor. Se você ler Jonas 2, os 2 primeiros versos, você pode consultar. E se quiser deixar só aquela luzinha amarela para o pessoal quiser consultar, ter a oportunidade. O Jonas 2, o verso 2, ele diz assim na oração dentro do ventre: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Ou seja, que tipo de dor que ele estava enfrentando? Uma dor emocional. Ele estava com angústia na alma. E por causa dessa forte dor emocional, na minha angústia, eu clamei ao Senhor. O sentimento de angústia. O que é o sentimento de angústia? É uma tristeza tão profunda, que chega a dar uma dor aqui no peito. Não sei se você já sentiu isso. Você está tão triste que chega a doer. Você já viu que a gente até aperta, que parece que tem um trem aqui dentro da gente. Essa mineira tudo é trem, né? Então, parece que tem um trem aqui na gente. A gente fica assim, aqui você está triste e dá aquela dor aqui no peito. Então, na minha angústia, ou seja, essa dor emocional, ele clama ao Senhor, ele passa a orar, ele passa a buscar a Deus no momento latente. Então a gente vê o mobilizador, a mudança de Jonas a partir da dor. A gente vê também a mudança a partir do medo na vida de Jonas. Você acredita que Jonas bateu no coração dele o medo de morrer, gente? Ou você acha que ele está de boa? Não, joguei no mar, imagina você. Você é lançado dentro do mar, encapelado lá, onda para todo lado, vento. Aí vem um peixe, te engole. Estava com medo de morrer, você acha que um cara sendo lançado? Com certeza na hora que foi já lançado no alto mar, ele falou, já era para mim. E se não bastasse você ler do verso 4 ao verso 7, isso é muito claro.
do verso 4 ao verso de número 7, de capítulo 2, você vai ver aqui que ele diz assim, o verso 4: então eu disse, lançado estou diante dos seus olhos, tornarei porventura a ver o seu santo templo? Ele estava com incerteza se ele voltaria a estar na sua cidade. Será que eu vou estar lá no templo? Na oração ele declara isso. Ele percebe que o abismo havia o rodeado, no verso de número 5. O abismo me rodeou. É tão claro no texto essa percepção do medo que rondava o coração de Jonas, que ele reconhece que Deus resgatou ele da sepultura. Ou seja, eu já estava morrendo. O verso de número 6 diz assim, verso de número 6: quando dentro de mim, verso de número 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, falando com Deus, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ou seja, ele já tinha percebido que ele estava prestes a morrer. Então eu percebo que não só a dor, como a angústia, e provavelmente até mesmo a dor física, quem sabe dentro do ventre, sei lá, do peixe que tinha lá dentro, né? Aquele suco gástrico, aquele trem tudo que tem dentro do organismo aí dos animais e nós também, poderia ter causado algum desconforto ali. Não era um lugar agradável, né, gente? Não devia ser um lugar agradável, escuro, né? Então pode ser uma dor física, uma dor emocional, está nítida no texto, um medo. E ele, a partir dessa situação, ele tem uma consciência relativa, que essa dependente dessa situação. E Jonas 2, o verso 2 e o verso 7 nos mostra justamente isso. E ele então, ele muda a sua postura, ele realinha a sua vida com Deus a partir dessa percepção de que viver longe de Deus não vale a pena. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando você olha para a sua história, quando eu olho para a minha história, será que a gente tem efetuado mudanças na nossa vida para melhor? Ou você olha para a sua vida com Deus de 2021, aí você olha para 2020 e você fala assim, está do mesmo jeito. Na verdade, pastor, minha vida com Deus, na verdade, não está nem do mesmo jeito. Eu orava muito mais há uns 5 anos atrás. E pastor, há uns 10 anos atrás eu lia muito mais a Bíblia. Eu subia no monte. Eu buscava, eu não saía de casa sem orar. E aí a minha pergunta para nós é: se você olha para trás e vê que a sua vida com Deus não tem vivido mudanças positivas, o que você está esperando para mudar? Você vai esperar a dor chegar? A tempestade? O ventre do peixe? A escuridão do ventre? A angústia? Você vai esperar o medo bater a porta? Quantas pessoas decidem buscar a Deus quando está nos últimos minutos de vida, né? Liberar perdão, a falar que vai pregar a palavra, que vai assumir a palavra, quando está na iminência de um medo muito forte. Será que você vai decidir escolher pela consciência relativa? Ou você vai aproveitar a chave de sabedoria e entender que você pode mudar hoje? Segunda-feira eu vou buscar a Deus como eu nunca busquei em todos os anos da minha vida. Pronto. Eu vou ler a palavra como eu não tenho lido até hoje. Eu vou romper com tudo que está me afastando de Deus. Mudança. Decisões. As decisões que nós tomamos impactam o futuro que teremos. O que a gente vive hoje são sementes que lançamos ontem, ou nos dias anteriores. Se a gente quer mudar a nossa colheita, nós precisamos mudar as nossas sementes. Porque o que o homem semear, isso também se fará. De Deus não se zomba. Então por que a gente está esperando para fazer mudanças? Se a gente pode ter uma mudança de forma consciente, porque Deus já está falando ao nosso coração,
para buscá-lo de forma intensa, porque Ele tem algo novo para derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, sobre aquele que crê que mudanças positivas e poderosas em Deus vão acontecer sobre vidas aqui nesse ano de 2022, em nome de Jesus. O seu casamento vai mudar e vai mudar para melhor. O seu relacionamento com os filhos vão mudar e vão mudar para melhor. A sua vida com Deus vai mudar e vai mudar para melhor em nome de Jesus. O Senhor tem o novo dos céus preparado para liberar sobre os nossos corações. É só a gente posicionar. É só a gente tomar as decisões necessárias. O que você está esperando para poder fazer mudanças na sua vida? Para a gente poder finalizar com a vida de Jonas. Quem anotou aí já anotou? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu apagar aqui que fica mais fácil escrever aqui em cima. Existem 3 fases na vida de Jonas. 3 fases na vida de Jonas que é importante a gente identificar. Diga comigo assim: eu só mudo aquilo que eu identifico. Gente, o primeiro passo para a mudança é você identificar. Por exemplo, se você sente um cheiro de queimado aqui, cheiro de queimado, o que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? É identificar. Porque às vezes o queimado está na televisão ali, na câmera, ou no ventilador aqui. Adianta eu pegar o extintor, qualquer coisa e jogar aqui nessa caixa? Não. Então o primeiro passo para qualquer mudança acontecer, para resolver, é identificar. Então eu preciso identificar como está a minha vida com Deus. A vida de Jonas, que é a nossa escola de hoje à noite aí, desde o culto da virada, nos mostra algumas fases que a gente pode nos ajudar a identificar o que eu estou vivendo. Quero ser o mais objetivo aqui. Quais são as 3 fases aqui da vida de Jonas? Eu vi um comentarista bíblico apresentando de uma forma didática essas fases, e eu vou usar isso para fixar a nossa mente. Pastor Tiago arrumou uns negocinhos legais aqui, eu vou usar. Aqui, ó, muito legal. Bom que primeira fase da vida de Jonas, que a gente precisa saber se a gente está vivendo nela, é que Jonas corre de Deus. Primeira fase da vida de Jonas é que Jonas, diga comigo, Jonas corre de Deus. Se você ler os primeiros versículos, Jonas 1, de 1 a 3, está nítido. Deus fala com ele, vai para Nínive. E Jonas se dispõe, porém, para fugir da presença de Deus. Óbvio que Nínive, gente, não era algo simples de encarar, não. A gente já fala, por que esse camarada não foi para Nínive, né? Mas Nínive era a capital da Síria, o maior inimigo dentro da época de Israel. Era o povo que era cruel. Tanto que o próprio texto, o próprio Deus diz sobre isso, sobre Nínive, falando que a maldade deles subiu aos céus. Está lá o verso de número 2, porque a sua malícia subiu até mim, por isso você vai lá pregar para a cidade. Então é uma cidade perversa, uma cidade que era inimiga. Tanto que do Antigo Testamento, esse é considerado o livro antigo do Antigo Testamento mais missionário. Porque ele é o único profeta que prega fora da região da nação de Israel, só para judeus. Ele prega para os gentios, aqueles que não eram judeus. Mas enfim, era uma cidade perversa. Era uma cidade que era inimiga do seu povo. Então ele não queria ver aquele povo sendo abençoado por Deus. Então era difícil para ele, emocionalmente falando, de lidar com isso. E aí Jonas, quando ouve essa palavra de Deus, o texto é muito claro que diz que ele se dispõe, mas não para poder obedecer a Deus, para fugir. Jope ficava, que era o porto mais próximo da cidade onde Jonas estava, a 800 quilômetros. Jonas vai até a Jope, e em vez de ir para Nínive, o texto diz que ele vai para qual cidade? Para Tarsis, que segundo historiadores fica a cerca de 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros de onde ele estava, no mar Mediterrâneo. Ou seja, o camarada estava querendo ficar longe de Deus mesmo. Na cabeça dele, né? Porque muitas vezes eles achavam que Deus só estaria no templo. E aí ele sai para poder fugir. O texto é claro, por 3 vezes no capítulo 1 fala que Jonas se dispôs a fugir da presença de Deus, fugir de Deus. E aí a gente vê que o plano de Jonas, gente, dá certo, sim ou não? Não, o plano de Jonas é um fiasco.
Porque é impossível fugir da presença de Deus. Guarde isso no seu coração. A gente consegue fugir dos homens. Consigo fugir dos olhos do meu pai, da mamãe. Consigo fugir dos olhos do pastor. Eu consigo fugir dos olhos do professor, do policial e etc. Mas dos olhos de Deus nós não conseguimos fugir, porque os olhos dele estão sobre toda a terra. E isso é uma bênção para aqueles que o temem e apavorante para aqueles que andam longe da sua presença. Porque para quem teme, gente, saber que os olhos do Senhor estão sobre nós é maravilhoso, porque eu posso vir para esse ano de 2022 de cabeça erguida. Pode chegar a luta, pode chegar a enfermidade, eu sei que o Senhor está comigo todos os dias, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer a mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele estará comigo todos os dias, porque a palavra dele me garante: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é maravilhoso. Segunda, gente, Deus está contigo. Terça também, quarta também, e quinta, sim, sexta, sábado, domingo. E aí você vai passar os 365 dias do ano na garantia, e toda a sua vida nessa terra na garantia que o Senhor está com você. Aquele que nunca perdeu a batalha, aquele que é todo poderoso, o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, e que te garante que nele, eu e você, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Então isso é maravilhoso, a onipresença de Deus. Mas para aqueles que andam longe de Deus é apavorante, porque pode a esposa não estar vendo, mas o Senhor está vendo, ó. Pode a mamãe e o papai não estar vendo, mas o Senhor está vendo, ó. Pode o patrão não estar vendo quando ele sai, mas o Senhor está vendo. Então, gente, não tem jeito de fugir da presença de Deus. Por isso que o plano de Jonas e o plano de qualquer pessoa de tentar distanciar de Deus vai ser sempre um fiasco na sua vida. Não tem nada pior. A pior escolha que uma pessoa pode fazer é andar contrário à vontade de Deus. É andar distante de Deus. Como está a sua vida com Deus? Eu não estou falando de vir à igreja. Eu gosto de destacar sempre isso, porque a pessoa acha, porque ela é religiosa, ela é uma pessoa que anda na presença de Deus. Gente, tem muita gente que vai dizer até Senhor, Senhor em teu nome, e ele vai falar: não te conheço, porque não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem santidade com Deus. Vir à igreja é importantíssimo. Hebreus 10, 25 é indispensável, faz parte do processo da nossa caminhada cristã. Mas a vida com Deus é muito mais do que isso, ó. A vida com Deus é o que você vai fazer na segunda-feira. A vida com Deus é o que você vai fazer na terça-feira. É como você cultiva esse relacionamento no seu dia a dia. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Você vai ver aqui que por Jonas correr de Deus, ele deixa de ouvir a voz de Deus. Olha que desafiador. Ele corre de Deus e ele para de ouvir a voz de Deus. O profeta, gente, quem é o profeta? O profeta é aquele que ouve a Deus e entrega uma mensagem. Ele deixa de ouvir a voz de Deus quando ele decide correr de Deus. Ele só volta a ouvir a voz de Deus novamente quando ele se arrepende. E Deus no capítulo 3 o chama. Mas enquanto ele está longe de Deus, ele não mais ouve de forma direta a voz de Deus. E talvez você entrou aqui nessa noite e você está trazendo a memória, o Espírito Santo está trazendo a sua memória. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus falando com você? Você lia a Bíblia, os seus olhos se enchiam de lágrimas. Mas hoje você não ouve mais a voz doce de Deus. Você não tem tempo. Você vive numa correria talvez desenfreada. E se nós não estamos mais ouvindo a voz de Deus no nosso coração, no nosso dia a dia, isso é um sinal que talvez nós estamos correndo de Deus. Porque quem corre de Deus, ele não ouve mais a voz. Quem corre de Deus perde o seu poder de oração. Porque você vai ver, você não vê Jonas orando. Quando ele decide distanciar de Deus, você não vê orando. Os teus marinheiros lá fazem uma campanha de oração, fazem uma reunião de oração, e Jonas está dormindo. E quando ele acorda, ele ora? Ele não ora não. Como que o profeta vivendo o que estava vivendo não ora? Porque estava
fugindo de Deus, estava longe de Deus. Perde a sensibilidade e a paixão de oração. Eu não tenho uma frase que eu quero compartilhar com você. Perder o poder da oração é um dos primeiros sinais de quem está afastado do Senhor. Preste atenção. Um dos primeiros sinais de que nós estamos distante de Deus é quando a nossa vida de oração se torna praticamente inexistente na nossa rotina do dia a dia. Como está a sua vida com Deus? Perdeu a paixão pela oração, perdeu o poder, a paixão pela oração, a sensibilidade pela voz de Deus, ele perde o seu testemunho. Diante dos marinheiros, o capitão dá uma chamada de atenção nele. Um homem que era para ser boca de Deus, perde o seu testemunho. E a gente precisa pensar, se eu estou andando, correndo longe de Deus, o que eu estou esperando para poder fazer mudanças na minha vida? O que você e eu estamos esperando para fazer mudanças na nossa vida? O que você e eu estamos esperando para aumentar o nosso nível de oração, o nosso nível de intimidade com Deus? Hoje o Senhor nos trouxe aqui, e eu quero declarar em nome de Jesus, Ele vai gerar um despertamento no seu coração. Sabe aquela chama que queima no peito, como diz a canção, e não dá descanso? Eu quero declarar que essa chama vai queimar no nosso peito, em nome de Jesus. Antes da gente colocar a cabeça no travesseiro, ou fazer qualquer coisa no nosso dia, o nosso coração vai falar, eu preciso buscar a presença dEle, eu preciso ir para o secreto, eu preciso ouvir a voz dEle na palavra, eu preciso me alimentar do pão da vida. Eu quero declarar que isso vai ser gerado no seu coração, mesmo antes de qualquer catástrofe ou problema vir, em nome de Jesus não será necessário, porque o Senhor vai despertar corações. Jonas corre de Deus, Jonas ele corre para Deus. Você vai ver Jonas correndo, ele se arrepende, ele entende a dor, ele entende o medo, e ele muda de postura, ele muda de rota, ele começa a buscar o Senhor. E Deus, olha que maravilhoso, gente. Quando a gente volta para Deus, você pode ter certeza que Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele rejeita o orgulhoso, que acha que não precisa dEle, que não ora, que não busca intimidade com Ele. Mas um coração quebrantado e contrito, a esse Deus não rejeita. Pelo contrário, Ele concede a sua graça. E isso é maravilhoso. Não importa a situação que você e eu estejamos aqui hoje. Talvez você tenha chafurdado, ou está chafurdado em um pecado. Você está distante, você está frio, está apático. Ok, essa é a situação atual que você está identificando, mas se você nesta noite se arrepender, você vai sair por aquelas portas completamente tomado pela glória de Deus, totalmente transformado pela presença. Sabe como é que ele fez com Saulo? Já saí daqui, meu irmão, com o chamado de Deus direcionado para o seu coração, e eu creio, se você crê, você recebe essa palavra, que Deus vai ativar corações na presença dEle, no nome de Jesus. Então é correr para Deus e você desfrutar desse privilégio de servir a um Deus que é misericordioso e perdoa os nossos pecados, que realinha o nosso coração, que esquece, que lança no mar do esquecimento e fala, filho, pode vir, Ele está de braços abertos aqui nessa noite, vem para a casa do Pai, volta para a casa do Pai, volta para a intimidade do Pai, porque eu tenho preparado anel novo, sandália para colocar nos seus pés, eu tenho festa preparada para um novo tempo, nesse ano de 2022, que eu hei de liberar do novo dos céus sobre a sua vida. Corre para a presença dEle, corre para buscar a face dEle. Quem corre para Deus não fica no fundo do poço da vida. E por fim, você vai ver Jonas correndo de Deus. Qual a fase? A gente precisa identificar. É a última para a gente finalizar. Jonas corre de Deus. Jonas corre para Deus. E Jonas corre com Deus. Aleluia. Aleluia. Agora ele não só corre para a presença de Deus, mas Jonas agora assume o chamado de Deus. Falou, Senhor, eu vou fazer a tua obra, porque correr com Deus é decidir viver os seus planos, correr com Deus é servir no reino, é se posicionar para ser boca de Deus. O maior avivamento que aconteceu na cidade de Nínive foi através de um homem que decidiu correr para Deus e correr com Deus na história. A pergunta que a gente precisa fazer:
Que fase que a gente está vivendo, onde você está aqui, que mudanças nós precisamos fazer? Será que nós estamos correndo de Deus? A vida que a gente está vivendo, o testemunho que a gente está dando, a frieza no coração, eu estou longe de Deus? Ou será que hoje é a noite de você correr para Deus, de você aproveitar essa oportunidade de mudança e não esperar a dor ou medo, para poder correr para a intimidade com Deus? Ou quem sabe hoje é noite de ativar o ministério, você já correu para Deus, mas ainda você não está correndo com Ele, no chamado dEle, aquilo que Ele quer fazer não só na sua vida, mas aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Existem milhares de pessoas que estão aguardando o seu posicionamento no chamado que Ele lhe confiou, para serem impactadas pela glória de Deus. Deus não decidiu usar outra pessoa, Ele queria usar Jonas, mesmo com todas as suas imperfeições, mas um coração arrependido. Deus realinhou a vida de Jonas. Jonas se posicionou e se tornou um homem que apenas com 5 palavras, um sermão pequenininho, pequeno, um dia ele percorreu a cidade que tinha que percorrer 3 dias, anunciando a mensagem de Deus, e toda Nínive se rendeu ao Senhor. Eu quero declarar que você e eu vamos correr com Deus nesse ano de 2022, e a sua casa vai conhecer a salvação em Cristo Jesus. Eu quero declarar que as pessoas que te cercam vão se render ao chamado de Deus, vão se render a Cristo, porque quando nós corremos com Deus, milagres acontecem na nossa história. Quando nós corremos com Deus, milagres acontecem nos ambientes aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Deus vai usar vidas de forma tremenda, sobrenatural. Nesse ano de 2022, Ele está preparando o coração. E se prepare, porque o fogo vai vir sobre o altar que está preparado. O fogo vai descer sobre o coração sedento, e esse fogo, ele não vai ficar em você e não vai apagar em você. Oh glória! Esse fogo vai se alastrar através da sua vida, através dos seus lábios, aonde você colocar a planta dos... Você pode exaltar a Ele, você pode aplaudir a Ele, você pode celebrar a Ele. Receba! Eu quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. Que mudanças você precisa tomar hoje? Quais suas decisões? Porque o Senhor quer fazer de você um instrumento para levar outras vidas a Cristo. Tem pessoas que Deus está chamando agora para correr para Ele. Tem outras que Deus está chamando agora para correr com Ele, porque Ele quer usar a sua vida. Tem pessoas que Deus começar a fazer na sua vida, tem outros que Deus já quer fazer através da sua vida. É noite de mudanças, é o início de ano propício para mudanças conscientes e plenas e sábias. Não espere a dor, não espere as portas se fecharem. Faça como os discípulos de Jesus. Se posicione hoje para voltar aos caminhos dEle. Se posicione hoje para atender o chamado dEle, para dizer sim a tudo aquilo que Ele tem reservado nos céus, para o seu coração. Em nome de Jesus, nós vamos louvar o Senhor com um cântico. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico. E eu quero dar a oportunidade, se porventura tem pessoas tem pessoas aqui nessa noite, e o Senhor está falando contigo: filho, vem correr comigo. Oh glória, vem correr comigo. Eu quero acelerar aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Eu quero acelerar aquilo que eu quero fazer através da sua vida. Se você desejar agora, meu irmão, já começar a se mover pela palavra. Se você já quer começar agora a se mover pela palavra, sai do seu lugar e vem aqui à frente e comece a louvar, comece a adorar. Eu quero fazer 2 convites. Convites para quem quer correr para Deus, e convites para quem quer correr com Deus. Se você quer correr para Deus, sai do seu lugar e vem para cá. Se você quer correr com Deus, saia do seu lugar e vem para cá. Porque correr de Deus não vale a pena. Correr de Deus é um plano fracassado, mas correr com Deus e correr para Deus é se preparar para viver o extraordinário, é se preparar para viver o novo de Deus.